Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Hoje nós vamos continuar a nossa ótima conversa da semana passada sobre economia circular. Continuamos aqui com a engenheira química Beatriz Luz, consultora na área e fundadora do projeto Exchange for Change Brasil, representante da delegação brasileira para a nova norma ISO de economia circular, e o empresário Guilherme Bramer, fundador da Boomera, empresa reconhecida pelo World Economic Forum como uma das 5 startups que estão tornando a América mais sustentável. Meu amigo, vem comigo. Aliás, eu já digo, se você perdeu o programa da semana passada, entre nas nossas redes sociais, entre no YouTube do Capital Natural, o programa está lá, não perca, tem muita coisa boa, porque aqui é uma continuidade, e a gente vai lá. A gente estava falando no fim do outro programa e você queria chamar a atenção para a necessidade de criarmos um ecossistema para que essa empresa consiga fazer um trabalho de economia circular. Explica um pouquinho. Exatamente. Toda vez que uma empresa fala para a gente, eu estou fazendo um projeto de economia circular, minha primeira pergunta é com quem? Quem são os seus parceiros? Não, o pessoal aqui de dentro, tá ótimo. A gente falou com o pessoal aqui. E eu acho que essa é a grande diferença quando a gente pensa em sustentabilidade estratégica, uso eficiente de recursos, valorização de resíduos e economia circular. Porque a sustentabilidade, ela olha muito para o olhar interno da empresa. E a economia circular, ela olha toda a cadeia. Como a gente discutiu no programa passado, a questão das cooperativas, a questão de todos os elos da cadeia. A gente foi conversar muito com os recicladores, que estão no meio da cadeia, para entender, então, aonde que estava o gargalo. E a gente percebeu a necessidade de se colocar e unir todos esses atores. Então, a gente agora está lançando um ecossistema brasileiro de economia circular, justamente com algumas empresas comprometidas nesse processo de transição, para pensar junto com a sua cadeia de valor. Porque não adianta só uma empresa querer fazer uma liderança, ela tem que trazer toda a sua cadeia e, mais importante, perceber que, às vezes, as grandes soluções não estão dentro da sua cadeia de valor, estão em outra cadeia de valor. Olha que interessante. Então, são cadeias de valores trabalhando juntos. O resíduo de uma pode ir para outra cadeia de valor. Então, os resíduos da cadeia do plástico, da embalagem, pode ir para a construção civil. Você sabia disso? Ah, não. Olha, dá para utilizar. Já trazer um exemplo muito mais educacional do que, de fato, resolver o problema do lixo. Mas, uma vez uma empresa de refresco em pó nos chamou para fazer um trabalho. Eles têm uma embalagem bastante complexa, 3 materiais dentro da mesma embalagem e tal. E o desafio era envolver escola e música nessa história, reciclagem e música no mesmo tempo, né? E foi um trabalho bem divertido, mas bem na linha do que a Bia comentou sobre o ecossistema. A gente não conseguiria fazer isso sozinho. Então, era para transformar aquela embalagem em instrumentos musicais profissionais. Então, não era um brinquedo, era um instrumento. Chamamos a maior empresa de percussão no Brasil para fazer esse trabalho com a gente. Então, tamborim, surdo, saíram mais de 10 instrumentos musicais feitos daquela embalagem. Aí chamamos um pessoal de flauta, também conseguimos fazer. Aí chamamos João Carlos Martins, o maestro, para desenhar toda a parte acadêmica de como ensinar um professor de matemática, geografia, a ser um professor de música. Olha só. E aí isso foi desenhado, chamamos algumas ONGs também para ajudar na conversa com a Secretaria de Educação, para que sejam aceitos esse trabalho em escolas públicas, e por fim chamamos as escolas para fazer parte. Foi um programa de 1 ano, onde que virou uma gincana anual de reciclagem nas escolas, e no final os ganhadores depois fizeram um show na Sala São Paulo aqui, regido pelo João Carlos Martins. Só aconteceu porque teve essa conexão entre um baita de um músico, maestro, ONGs para ajudar essa costura de como um professor de matemática vai ser professor de música, como fazer as crianças trabalharem em prol de uma coisa bacana sem vincular a marca, porque a gente não podia e não queria comunicar a marca que estava por trás dessa história em nenhum momento, e tecnologia, como é que eu transformo uma coisa que não recicla em algo que recicla em instrumento musical. E o papel era deixar um legado, que hoje virou, nenhuma das ONGs abraçou o projeto e hoje faz isso em centenas de escolas no Brasil, transformando essa história. Então isso é um exemplo pequeno, não resolve o problema de resíduo, mas resolve um problema de educação ambiental e que pluga um monte de ator. Faltou as cooperativas de catadores que fez as coletas nas escolas, sabe? Foi de escola do norte ao sul do país. Um monte de ator, cada um com a sua parte do projeto, para ele acontecer e sair do papel. Então é um pouco nessa linha que a gente acredita que é fundamental para você mudar a forma de fazer, tem que ter vários atores de várias especialidades para a coisa sair do papel e ir para a prática. A educação certamente é essencial, Mas eu acho que o papel desse interlocutor que vai conseguir visualizar essas conexões inusitadas é essencial também. A gente vê no nosso trabalho, a gente estava fazendo uma ação com uma empresa de siderúrgica.
e que ela queria buscar sucata no mercado. E aí a gente estava fazendo outro trabalho com uma empresa de linha branca, que estava querendo fazer logística reversa de geladeira, de máquina de lavar, né? Que é a mãozinha de um, a mãozinha do... E aí, só que elas não se comunicavam, né? Ela, ai, como que eu vou fazer a logística reversa? Como que eu vou fazer para trazer essa sucata? Então, a gente tem esse papel de conectar essas redes para que elas não se olhem também só como fornecedor e produtor. Porque, para ter esse novo modelo de produtividade, as empresas têm que construir essa nova regra de cálculo. Porque agora, com todo esse desafio, a gente pode trabalhar com catador, a gente pode trabalhar com o desenvolvimento do design, da resina, mas como fazer isso voltar? Né? Qual é o mecanismo de fazer isso voltar? Tem um ator aí que a gente não está falando muito, que é o consumidor. Exatamente. Porque, por exemplo, os exemplos que vocês deram, até de pegar o copinho de café numa e entregar na outra, o cara tem que ter a boa vontade de não jogar. Eu ainda vejo pessoas jogando no chão, para ser pior ainda do que qualquer outra coisa. Mas quando vira um serviço, o consumidor não é mais responsável por aquele produto, não tem mais a sensação de posse. Né? Então, ele acaba que, eu falo que na economia circular não existe logística reversa, porque o modelo de negócio já foi pensado para incorporar esse custo e esse ciclo dentro do modelo de negócio. Agora, é mais fácil trabalhar com players mais jovens, que já vêm com essa cabeça, do que transformar aqueles que já estão muito consolidados no mercado? Vou dar um exemplo com o seu hoje, que estava discutindo sobre isso. Uma filha de uma amiga nossa se negou a entrar numa loja de roupa, 11 anos de idade, porque ela escutou na escola, um trabalho que fizeram sobre sustentabilidade, que essa loja usou mão de obra escrava em algum momento. Ela se negou, como, não, mãe, eu não entro nessa loja por causa disso. Então essa galera já está vindo com chip novo. Né? A gente que tem chip velho, a gente tem que trabalhar mudança comportamental, que não é fácil. A gente está usando neurociência para isso, usando academia para isso, como é que eu crio gatilhos para melhorar a nossa experiência e eu conseguir ter com que a experiência do nosso dia a dia faça parte disso de uma maneira natural, porque é difícil você mudar. Como eu falei, a gente tem tanta pressão, tanta cobrança, e ser mais ninguém mais quer ser culpado de nada, a gente está percebendo isso nos trabalhos que a gente vem fazendo, mas como é que eu mudo com pequenas alterações comportamentais, com serviços adicionados, com experiência mais fácil de você adotar no dia a dia para você ser mais sustentável? Que de 10 comportamentos de consumo, o brasileiro 7 falam que quer ser mais sustentável, segundo a Catu. Então, quer dizer, você tem aí informações claras, eu quero, quem não é psicopata, obviamente, que você quer ser mais sustentável, não, eu quero, mas eu não sei como. Né? Então, eu acho que é isso também. Existe um caminho ainda também do querer fazer e o como fazer. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem o papel de criar essas condições favoráveis para sair do eu quero para o vou fazer. Eu acho divertido, inclusive, porque as pessoas estão policiando, né? Volta a história do canudinho, porque está sendo muito discutido, mas tinha um canudinho de alumínio que estava sendo vendido numa coisa plástica. E as pessoas falam, como pode isso? E logo depois eles mudaram a embalagem, quer dizer, o pessoal está de olho, não é para sair brincando, não, porque tem fiscalização. Olha, rápida pausa aqui no Capital Natural, nessa deliciosa conversa, eu volto já depois do intervalo. Voltamos com o Capital Natural. Hoje o assunto em discussão é a economia circular. Estamos com a engenheira química e consultora Beatriz Luz e o empresário Guilherme Bramer, fundador da Bumera. Eu queria perguntar para vocês sobre políticas públicas. Porque qual é a importância de se ter políticas públicas para facilitar a economia circular? E eu queria já pedir um comparativo com bons exemplos internacionais. Sim, eu acho que a política pública entra como um facilitador. No momento que a gente vê um caminhamento para um novo modelo produtivo, a gente precisa de novos indicadores, de novas regras, de novos impostos, para realmente facilitar esse redirecionamento da economia. O que a gente não pode fazer é ficar parado esperando a política pública acontecer. Eu acho que a indústria tem a capacidade de se unir para começar a pensar quais as regras que elas precisam, para então também auxiliar o governo na construção dessas políticas públicas. A gente viu que na Europa funcionou, de certa forma, muito nesse sentido.
Então, na Holanda, principalmente, a indústria começou a criar esses modelos de negócio e foi, então, buscar o apoio do governo para falar, olha só... Meu entrave é aqui, dá para arrumar isso aqui? Dá para fazer dessa forma? Então, eu acho que, por isso que a gente fala que a economia circular, ela tem um olhar mais de equilíbrio, de fazer junto. Não é eu só vou fazer se tiver incentivo, ou a indústria que tem que pagar, ou o consumidor que tem que fazer. Então, todos os atores vão ter que repensar os valores, as atitudes, para a gente seguir esse novo caminho. Dá para dar um exemplo? Desculpa, Guilherme, já te botar nessa coisa. Mas... Sim, lógico. Dá para dar um exemplo, por exemplo, do que o governo poderia ajudar? Qual política pública poderia ser interessante? Com certeza. Antes de dar o exemplo, indo na linha do que a Bia comentou, se a indústria não se mobiliza e sai e vira protagonista nessa história, algum leigo que hoje tem algum cargo político vai fazer por eles, que é o pior dos mundos. Quer dizer, um leigo que escutou alguma coisa, que quer alguns votos na próxima eleição, né? vai taxar, vai fazer alguma coisa diferente. Esse é o perigo, então, bacana de ser protagonista é para isso. Tem duas coisas que eu quero comentar sobre ele. No Brasil, tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que aí está fazendo muito projeto sair da gaveta, isso é muito legal, você vê essa movimentação. De novo, as cooperativas não ganharam luz hoje, não é porque o pessoal é bacana, simplesmente tem uma política nacional pressionando para que isso aconteça, que está sendo positivo para tudo, tem muita coisa para fazer, sem dúvida nenhuma, mas uma política pública bem desenhada, ela é sempre importante para você tirar a inércia e fazer. O que eu quero trazer um pouco é o holofote para startups, né? Startups, e eu estou falando de startups para a economia circular, obviamente, acho que vale para qualquer outro tipo de startup. A startup, o que é diferente de uma empresa pequena? Ela é uma empresa que identificou uma forma de fazer diferente, resolver um problema diferente do que está sendo resolvido, por isso que startup tem grandes potenciais de crescimentos rápidos. A partir do momento que você cresce rápido no Brasil, isso é bem complicado, porque uma startup paga os mesmos impostos que uma empresa tradicional que polui, por exemplo, pagaria. Ela não tem acesso a capital barato para você conseguir desenvolver sua ideia mais rápido. Você não consegue contratar gente no modelo tradicional, porque é muito caro você contratar CLTs no modelo tradicional. Então, a startup não é cuidada como é cuidada em outros ecossistemas israelenses, Vale do Silício, Europa, que trata a startup que, caramba, eu não tinha pensado nisso antes, isso vai resolver um problema de saúde, isso vai resolver um problema de epidemia, eu preciso que esse cara cresça rápido. No Brasil sim, muito legal, mas cresce do jeito normal. Vai lá 100 dias para abrir e não sei o quê. E aí todo mês o DARFzinho saindo para você pagar. Então isso que para mim tem que ser olhado no Brasil. As startups de impacto social / ambiental precisavam de um carinho especial, obviamente todas são importantes, mas essas que estão endereçando um país como o nosso, que tem mais de 1 milhão de catadores ainda na clandestinidade, e que tem pessoas precisando de saneamento básico e tal, que tem startups que estão endereçando esses problemas, olhem essas empresas com carinho. 48% das cidades brasileiras não tem saneamento. Eu estou horrorizada com isso. Aí uma startup desenvolve uma coisa para economizar água ou para ter um banheiro canalizado a baixo custo. O entrave enorme. Você não consegue ter acesso a capital para começar o seu giro de negócio. Você precisa comprar um molde para fazer um produto. Não dá. Então, isso para mim teria que ser reolhado. Assim, o mundo de startups com impacto ambiental, social, precisava de um fast track ali, um atalho, obviamente, dentro de qualquer regra que qualquer país tem que ter, mas que olhasse com mais carinho esse tipo de empresa. Que é de interesse nosso, né? Sem dúvida. Por isso que a gente fala que a gente está falando de política pública, mas a gente está falando também de incentivos fiscais, de uma nova régua de cálculo. O que a gente vê acontecendo na Europa é que bancos estão se reunindo para justamente criar novas diretrizes financeiras. Porque se você quer pensar um novo modelo de produtividade, o retorno do investimento vai ter que ser diferente. Sim. Se você quer mudar o produto para um serviço, isso é muito entrave que a gente vê hoje em dia aqui, a taxação de serviço é diferente da taxação de produto. Então, como é que a gente vai fazer fechar essa conta? Né? E um outro ponto também que eu acho que é interessante de comentar, quando a gente fala de pequena empresa, grande empresa, a startup é mais ágil, sim, mas eu acho que a conta mais bem-sucedida é quando a gente consegue colocar a startup e a grande empresa para trabalhar junto e desenvolver isso junto. Tem um caso muito legal da Holanda, que é a Bundles. Basicamente, eles fizeram um questionamento. O consumidor precisa de ser dono de uma máquina de lavar roupa? Não, eu preciso ter a máquina de lavar na minha casa. Então, uma pequena startup criou um mecanismo, um software para botar dentro da máquina de lavar para poder contabilizar quantas lavagens você faz. Foi numa grande produtora de máquina de lavar e falar, vamos colocar esse modelo de negócio juntos no mercado? Então, eu falo que é como se fosse um pacote de televisão. Você assina, faz um pacote anual,
qual é a quantidade de lavagem que você quer fazer mensal, qual o pacote que eu quero. E a empresa chega, instala a máquina de lavar ali para você e ela fica responsável por toda a manutenção e todo o processo, todo o problema que tiver. Então, quer dizer, é um benefício para o consumidor, é um benefício para a empresa, porque se aquela máquina for durável e ficar lá no consumidor, é um modelo de fidelizar aquele cliente. Sem dúvida, a mensalidade vai continuar caindo bonitinha para ele. E ele não vai mudar nunca se aquele produto tiver adequado, a funcionalidade dele. Você tocou fundo no meu coração agora que minha máquina não tá boa. Já tá O que velha. fazer com a máquina quebrada? Vai tentar arrumar essa máquina. Não, e tudo vai custa, custar muito mais caro, vai custar muito você comprar uma nova, você não vai ter peça de reposição. E aí eu preciso vender a velha para não perder dinheiro, uma tristeza. É um desenho para você repensar. Agora, a gente está falando de startup, e eu anuncio você com umas 5 startups, mudando a América, aquela coisa toda. Minha mãe gosta muito disso. Gosta de ela, acha legal. Ela vai gostar do programa, porque a gente chama isso várias vezes. O que vocês fazem? Você já citou alguns exemplos aqui, mas qual que é a base da BUM? Então, a gente traz as grandes empresas, as empresas que estão nascendo, para a economia circular na prática. Então, a gente tem uma empresa que chega um cliente e fala, estou querendo ir para a economia circular, como é que eu faço isso? Eu pego esse projeto, transformo isso em ações concretas de colocar isso debaixo, por exemplo, na estratégia da marca que vai para o mercado. Vou lançar um produto novo, ele já nasce com todo o desenho circular. Quando não dá tempo de fazer o desenho circular, um produto que ele se acaba nele mesmo, tal, ou alimenta outro ecossistema, a gente faz um processo de mitigação dessa história, em mais de 200 cooperativas coletando esse resíduo, volta para a gente transforma em novos produtos com uma visão mais perene de produto, não um produto de curta vida. Então, a gente muda um produto que tem uma embalagem de chocolate que dura segundos na nossa mão, em um produto mais perene, um pallet plástico para substituir pallet de madeira, por exemplo, e fica um processo mais industrial, de grande escala e de vida longa. Então, a gente tem uma fábrica, a gente é uma empresa de produtos e serviços. O serviço é para, primeiro, desenhar essa história, porque, como eu falei, o cara está acostumado a vender chocolate, pneu, qualquer coisa. Chega para o cara, então, dá para vender, só agora você tem que repensar um pouco a forma. Então, a gente tem uma área de serviços que faz esse redesenho e aí empurrando para produtos mais inteligentes. Depois eu escalo isso nas nossas fábricas e quando eu não tenho fábrica para fazer, eu plugo em outras indústrias, papel, aço, em outros lugares, porque eu não consigo fazer tudo sozinho, você tem que ter gente fazendo junto comigo. E você muitas vezes topa com áreas de atuação que você nunca tinha encontrado. Aí você vai morar dentro da empresa por um tempo? A gente faz uma imersão, por exemplo, eu estou trabalhando com fraldas sujas. A gente está em... Programa? A gente fez um desenho, dá para resolver o problema de fralda? Tecnicamente deu, a gente achou, junto com a faculdade, achou um processo industrial de esterilização e recuperação do material. Onde eu vou coletar isso? Eu vou estudar onde está a fralda. Né? Então, siga a fralda suja. Então, a gente foi em casas, hospitais, hotéis, creches, identificamos que um local de grande geração são creches ou asilos e tal. Então, dali a gente está criando um programa de coleta, já estão em 100 creches em São Paulo e podendo aumentar. Lá em casa daqui a alguns dias. Daqui a pouco a gente vai buscar. Então, a gente faz todo esse desenho, esse estudo, porque, como eu falei, a fralda nasceu para ter uma vida curta e linear, a gente tem que redesenhar essa história, e aí tem que envolver a creche, a mãe da criança e o pai da criança, a marca, governo e tal. Muita educação, Guilherme, olha só. Mas temos que pensar nisso, porque vai ter que mudar, né? Daqui a pouquinho eu volto com o Capital Natural. O assunto está longe de acabar, não saia daí. E as fraldas também vão me irritar. Estamos de volta com Capital Natural. Hoje o assunto em discussão é economia circular. Eu estou amando essa discussão e aprendendo horrores. Espero que você também. Eu estou aqui com a engenheira química consultora Beatriz Luz e o empresário Guilherme Bramer, fundador da Bumera. E a gente estava falando da Bumera no bloco passado. Agora eu quero falar da Exchange for Change Brasil, que tem uma nova norma ISO. Explica um pouquinho como é, o que vocês fazem, o que é essa nova norma ISO para economia circular. Exatamente. A gente percebeu que em 2018, tivemos 3 grandes marcos para a evolução da discussão da economia circular. Então, a gente teve o projeto de lei, que colocou isso como um direcionamento da economia europeia, diretrizes financeiras que foram desenhadas para ajudar as empresas nesse novo modelo econômico e questões técnicas. Então, agora existe uma discussão para criar uma nova norma ISO, para a gente realmente saber qual é esse direcionamento. Ainda existe muita confusão do que é exatamente a economia circular, aonde começar, como fazer. Então, a gente está trabalhando muito nesse olhar. E esse que é o nosso desafio para trazer para o Brasil,
baseado nessa troca de conhecimento. Por isso que o Exchange foi Change Brasil. Ah, legal. Então, a gente trabalha muito com especialistas internacionais para co-criar soluções, mas sempre adaptadas para a realidade brasileira. Então, acho que a gente tem que trazer isso para como que vai ser implementado para a realidade brasileira. E como está indo? Está caminhando. Eu acho que teve uma evolução bem grande nos últimos 2 anos. A gente está trabalhando com isso há 4 anos e meio. E é impressionante, né, Guilherme, a evolução do tema. Porque eu costumo dizer que antigamente a gente falava assim, vai demorar 10 anos para chegar no Brasil, isso, pode ficar calmo, não precisa fazer nada não. Hoje em dia a coisa é muito rápida. Que bom isso. Né? Então as coisas acontecem na Europa e já estão sendo implementadas aqui. Até porque tem muitas grandes marcas mas globais. Multinacionais também, né, que trazem... Hoje tem empresa que está presente em quase 100% dos lares brasileiros que tem metas até 2025 de usar 25% do seu material de fonte renovável ou reciclada, coisa que no glossário das grandes empresas não existia. Imagina você usar material reciclado em produto novo. Isso nunca poderia, tem que aprovar isso na matriz e tal. Hoje por favor, a gente tem fábrica para fornecer para as grandes empresas material reciclado para botar de volta nas embalagens. Embalagem velha virando embalagem nova. Então, isso está ganhando uma velocidade muito grande. Tá ganhando... Só que a questão, e que a Bia trabalha, a gente trabalha, é como fazer. Porque às vezes o cara quer fazer, mas ele não sabe por onde eu começo. A gente faz, por exemplo, limpeza de praia com o presidente de empresa. A gente leva os caras para limpar a praia com os filhos para falar, tá vendo o impacto que a sua caneta tem? Então, vamos repensar. Então, você trazer o cara para tirar o crachá e virar ser humano de novo, sim, é um passo. Porque a transformação não está só nas empresas, né? Está nas pessoas que trabalham dentro das empresas. Sem dúvida. É uma questão de consciência. Então, a gente trabalha muito nessa criação do mindset, de entrar dentro da empresa e provocar todas as áreas do negócio. Não só olhar para o final da cadeia, a questão de embalagem. Então, a gente provoca esse olhar mais ampliado, porque existe muita discussão em torno de fluxo de materiais, design de produto, e a gente acredita que para a economia circular realmente acontecer, a gente precisa provocar essas novas relações comerciais. É uma mudança de responsabilidade na cadeia de valor. Agora, como eu, consumidora, sei que estou comprando ou usando um serviço de uma economia circular? Quer dizer, como é que eu garanto isso? Porque para muitas coisas hoje a gente já tem um selinho, né? Hoje, mas para a economia circular... Selinho, tem que tomar bastante cuidado com o selinho. Então, cada dia nasce um novo selinho. Eu já não sei nem se o selinho está valendo. Eu acho que você tem que nascer. Tem que tomar muito cuidado com o selo hoje em dia. Tem muito selinho nascendo, a cada dia tem um. E de novo, e as empresas não estão fazendo isso de propósito, para enganar ninguém. Na verdade, elas são inspiradas com ideias que estão aparecendo, como tudo é muito novo, vou colocar esse link que parece que é legal. Acho que tem várias possibilidades de você entender. Hoje tem muita informação de graça em rede social para você entender o que está acontecendo, como estão fazendo os produtos, quais são as métricas que essa sua empresa está assumindo mundialmente ou localmente para impactar menos. Acho que é um pouco nós, como consumidores, começar a investigar um pouco mais. Não tem milagre, não vai ter uma informação local que esse produto é bom ou é ruim. Acho que você vai ter que fazer um pouco de trabalho e estender. Mas não tem uma certificação? Eu digo isso porque é o seguinte, eu também tenho medo, como jornalista, das redes sociais. Porque as pessoas postam qualquer coisa, colocam qualquer coisa, e às vezes não é... Esse é o trabalho que a ISO, que a Gabi está comandando aqui. Exatamente, esse é o grande desafio. Por isso que começou um movimento global de se desenhar uma norma. Uma norma técnica para explicar exatamente o que é, o que não é. Porque o que a gente vê acontecendo, inclusive ainda na Europa, é um projeto de sustentabilidade que, de repente, vira economia circular. Então, o objetivo não é a gente dizer o que já está acontecendo, é fazer uma reavaliação, né, do mindset, do processo produtivo e mudar o direcionamento da economia daqui para frente. Então, não é só olhar para trás, é olhar daqui para frente. Então, não adianta dizer, a empresa já está fazendo. Como eu falei antes, se ela já está fazendo, ela está fazendo internamente. A economia circular, ela provoca toda essa interação da cadeia de valor. E você pega, por exemplo, tem outros mercados que estão um pouco mais na frente. Você pega o pessoal de orgânicos, por exemplo, que já tem norma de fair trade, de material orgânico, já tem o pessoal de papel com o selo FSC, que te garante que toda a rastreabilidade está vindo de fontes renováveis. Então, você tem selos sérios e que agora, o economia circular, como eu falei, é tudo muito novo, tem que ser desenhado essa história com todos os atores sentados nessa mesa para construir algo global que possa ser seguido.
Porque senão acontece com a história do canudinho. Né? Ai, poluição plástica. Então, se eu parar de consumir o canudinho, resolveu o problema. Nossa senhora, não, calma, não é só um... Então, eu acho que esse trabalho de conscientização, de entender esse olhar sistêmico. A gente vê muitas empresas também fazendo coisas pela metade, né? Um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E isso fazia parte desse trabalho de sustentabilidade, de olhar o seu elo da cadeia. O que a economia circular provoca é esse olhar completo, esse olhar holístico. Então, por isso que tem que ter muita colaboração. A gente vê essas redes empresariais se formando na Europa e eu acho que é o que a gente tem que trazer para cá. Um grupo de empresas para trabalhar com uma missão comum. E tem que tomar cuidado com algumas informações. Eu falou muito de plástico, vou falar de papel. O papel tem a certificação FSC. Toda vez que você lê que o papel é FSC, você tem certeza que lá foi feito de uma fonte de reflorestamento sustentável. Aí está muita pressão para usar papel pós-consumo ou pós-uso, uma caixa de detergente em pó, por exemplo, voltar a ser caixa de detergente em pó. O papel ele já vem de uma fonte renovável de matéria-prima e super controlada. Se você voltar esse papel que foi um dia cartão, ou cartão de sabão em pó, a ser cartão, você vai ter que aumentar o peso desse papel para ele ter as mesmas resistências hoje que um papel virgem tem. Só que esse papel de sabão em pó, ele já não, fique tranquilo, porque ele já virou papelão do lado, por exemplo. Que é usado muito no Brasil. O Brasil é um dos maiores recicladores de papelão do lado do mundo. Mas que é papelão do lado? É a caixa de embaixo, aquela caixa parda de papelão do lado. Quem está sentado aqui, quem está sentado aqui. Exatamente. Então, essa caixa de embarque, que é chamada de papelão do lado, já usa muito material reciclado na sua composição. Só que pergunta para um leigo, você sabia que o caixa de papelão do lado também pode ser feita dessa caixa de sabão em pó? O cara, sério? Essa é a resposta. Então, é mais bacana você falar que essa caixa de sabão em pó foi feita de outra caixa de sabão em pó, só que você aumentou de 250 gramas por metro quadrado para 400 gramas por metro quadrado. Quer dizer, você quase que dobrou o peso daquela caixa, sendo que o fluxo já acontece. Entendi. Então, não chega no leigo essa comunicação simples. Fique tranquilo que o papel está virando papelão. E aí o papelão vai virar papelão de novo. Então, não, aí você começa um pouco dessa loucura de informação e falta de comunicação para o leigo, para o cara que está comprando. Tá? Então, acho que a indústria tem aí uma certa... Eu dei a palavra culpa, tem uma certa responsabilidade de comunicar mais fácil. A comunicação é muito técnica, a comunicação é muito, que não tem a ser, mas ela tem que chegar no dono de casa, dona de casa e quem não trabalha com isso. Entendi. Então é melhor você deixar aquele papel virar papelão, porque ele já vira papelão. Só porque as pessoas não vão entender a importância de fazer, da não necessidade de fazer isso. Não precisa fechar o ciclo na sua própria cadeia, né? Você pode fechar em outras cadeias, por isso a necessidade de se trabalhar essa multidisciplinaridade, esses vários setores conversando entre si, porque senão você fica muito direcionado a pensar dentro daquele ciclo contínuo e às vezes a solução está de lá de fora. Né? E eu acho que é importante, exatamente, a gente fica pensando como inserir material reciclado na embalagem e esquece do que acontece depois com aquela matéria-prima, com aquela embalagem. Então, tem que trazer o consumidor para ele entender o porquê que eu estou fazendo a reciclagem, por que eu tenho que botar a embalagem aqui, né, o plástico aqui, o papelão aqui. Não, mas me assusta, porque a gente fala disso há anos e tem pessoas extremamente inteligentes com acesso à informação que não conseguem traduzir isso em atos. É um negócio assustador. Eu vou fazer um ponto que, para mim, foi muito importante. Eu estava no carro outro dia, um tempo atrás, uma discussão entre uma ONG ambiental contra o cara do plástico, da seção do plástico, que tem várias, de uma delas, e aí começou com o cara do plástico falando, não, o saquinho de supermercado é ruim, o que estão vendendo está fora da especificação técnica, que tem que ser X gramas por metro quadrado, vezes o polietileno de alta densidade, blá. Aí foi para o cara da ONG, eu não entendi nada que o senhor falou, só sei que quando chove, entope o bueiro. Quem ganhou a discussão? E eu sou engenheiro de materiais, ele estava muito certo o que ele estava falando. Só que para quem está no carro indo para o trabalho, putz, realmente o plástico é uma porcaria. Olha a prática, né? Então, essa linguagem tem que chegar mais clara, que o saquinho que está sendo para o mercado, por pressão de preço, teve que reduzir muito, não é mais o saquinho. Enfim, tem uma forma de chegar mais claro para o leigo essa informação, que todo mundo quer ser mais sustentável, ninguém é louco de, eu já acordei para acabar com o planeta. Não, sem dúvida. Eu acho que só falta um pouco mais de como eu posso ser mais sustentável no meu dia a dia. E deixar isso mais acessível financeiramente, né? Porque para a pessoa, muitas vezes, é um custo que ela não consegue arcar.
Eu falei do suco, então assim, o suco que é uma polpa que tem 40% de suco, 20% de suco e o resto é açúcar e água, é muito mais barato do que aquele que é um suco totalmente natural. Então é difícil a pessoa, muitas vezes ela quer fazer uma compra, ela quer consumir um produto mais sustentável, de uma economia circular, mais bem feita, aquela coisa toda, mais responsável, mas ela não tem como pagar por aquele serviço ou por aquele produto. É por isso que a gente também tem que sair um pouco desse olhar de que o que é mais sustentável é mais caro. Não necessariamente. A gente está falando de um novo modelo, de uma nova experiência, Quando você transforma o produto em serviço, você não consegue mais quantificar. É mais caro ou é mais barato? Né? Usar a bicicleta do Itaú é mais caro ou mais barato do que ter a bicicleta? Sim. Eu não consigo calcular isso. Hoje você se hospedar no Airbnb é mais caro ou mais barato que se hospedar num hotel? Você usar um Uber é mais caro ou mais barato que usar um táxi? Isso tudo é economia circular. Uber, Airbnb, bicicleta do Itaú e por aí vai. Tudo isso está dentro da economia circular. Você criou um modelo de negócio que inclusive é mais barato do que o trivial. E está fazendo que o trivial mude a forma de pensar para não perder mercado para outro movimento. Só não pode achar que tudo que é tecnologia, que tudo que é aplicativo é circular também. Tá, calma lá. Não é? Porque senão... então eu vou fazer dessa maneira, olha só um determinado aspecto da cadeia e esquece o outro. Não, claro. Entendeu? Então essa bicicleta, por exemplo, ela tem que ser durável, ela tem que ser modular, ela tem que durar mais. Porque se ela for quebrar rapidamente... Tem uma marca que é facinha de quebrar. Pois mas, é. Então não são todas, mas com esse pensamento que te deixa na dúvida, eu encerro o programa de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram e agradeço muito aos nossos convidados, a engenheira química e consultora Beatriz Luz e o empresário Guilherme Bramer, fundador da Boomera. Eu peço que você acesse as nossas redes sociais, reveja os nossos vídeos, comente, envie sugestões, participe. Eu sou a Marina Machado. E eu vou demorar um pouquinho para voltar, porque eu estou para ter bebê. Vocês me aguardem, eu volto, tá? Um beijo e até uma próxima.